Olá, como vocês estão? Espero que estejam bem. Nós vamos dar sequência ao nosso curso, falando sobre problemas das cidades latino-americanas. Bem, como esses problemas das cidades latino-americanas, eles têm muito a ver com o processo de globalização, vamos tentar relembrar o que é esse processo de globalização. A globalização é um fenômeno que faz com que a população urbana ela cresça num ritmo mais acelerado do que a população rural. Se nós imaginarmos que, desde o surgimento das cidades, né, a população que vivia nos campos, ela crescia de uma forma mais acelerada do que a população que crescia nas cidades. E em algum momento da história isso mudou, né? E esse crescimento foi invertido. A população da cidade, ela começa a crescer num ritmo mais acelerado do que a população rural, né, a população que mora no campo, até que acontece de a população urbana superar em número de habitantes a população rural, tornando essa área urbanizada. Então, o processo de urbanização ele se dá do crescimento mais acelerado da população urbana em relação à população rural. E quando uma área ela tem a maior parte da população concentrada em áreas urbanas, a gente diz que essa área está urbanizada, certo? Então, são vários os motivos, né, vários fatores que concorrem para que isso aconteça. Porém, o mais significativo, ele ocorreu a partir de 750, perdão, 750, durante a Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra, certo? As indústrias, quando surgem, elas se tornam um grande fator, né, de atração da população rural que saía do campo para ir para as cidades, ok? Então vamos dar uma olhadinha. A América Latina teve uma urbanização tardia, né? Historicamente, a urbanização da América Latina foi tardia em relação à de países europeus e dos Estados Unidos. Neles, a industrialização ocorrida entre os séculos 18 e 20, com a consequente oferta de empregos, atraiu para as cidades populações que viviam no campo. Então, esses países que se desenvolveram, né, e tiveram a sua revolução no princípio, né, a partir de 1750 e nos séculos seguintes, esses países eles tiveram um processo de urbanização mais cedo. Enquanto nos países da América Latina e outros países que estão em desenvolvimento, os países do subdesenvolvidos, eles que não passaram por esse processo de industrialização, eles tiveram seu processo atrasado. Para você ter uma ideia, na década de 1960, lá na década de 60, lá pelo 1960, né, o Reino Unido tinha 88% da população urbana. Os Estados Unidos tinha 70%. A Alemanha 76%. O Brasil, em 1960, tinha 45% da sua população urbana, morando nas cidades, quando a média na América Latina era de 40%. Porém, nos dias de hoje, né, e os estudos que têm feito, né, a partir de 2014, mostra que houve um avanço muito grande na população urbana na América Latina. E a expectativa é que até 2050 essa população ela seja ainda maior. Então, o processo de urbanização na América Latina ele foi muito mais acelerado, certo, do que nesses países. Ele ocorre tardiamente, mas ele ocorre muito depressa, certo? Em pouco tempo. A Inglaterra, ela se urbanizou em 1850. 100 anos foi o tempo de processo de urbanização da Inglaterra. O Brasil, que em 1960 tinha 45% da sua população urbana, na metade da década, em 1966, já tinha se urbanizado e hoje
os padrões de números da América Latina, do Brasil em geral, na América Latina em geral, né, assim como o Brasil e outros países, eles são muito maiores e são a região mais urbanizada do mundo. Então foi um processo que aconteceu muito rapidamente e isso faz com que, como ele foi um processo muito acelerado, não deu tempo das cidades se organizarem e construir uma infraestrutura para se adequar a esse novo cenário, ok? Então vamos em frente. Olha, entretanto, enquanto em 2014 a população urbana mundial correspondia a 54% e as estimativas para 2050 apontavam que deverá atingir 66% na América Latina, a população urbana já era de 80% naquele ano e deverá alcançar 89% em 2050. A América Latina é a região mais urbanizada do mundo. Então nós temos aqui nessa imagem, ó, um total de 652 milhões de habitantes, né, na América Latina, sendo que 80,7% está em área urbana. E aqui em verde, ó, 126 milhões, que corresponde a 19,3% em área rural. Então aqui no Caribe e aquela região na América Central, onde tem umas ilhas, né, a parte insular da América Central, a população urbana ela é bem maior, 31 milhões contra 13 da população rural, que são um total de 44 milhões. Na América Central, em México, com exceção do Caribe, que já foi visto antes, 134%, 104 milhões da população está em área urbana e os 45 milhões em área rural. E aqui na América do Sul, como um todo, um total de 428 milhões de habitantes, 360 milhões estão em área urbana e 68 milhões em área rural. Ou seja, o urbano na América do Sul, ele ocupa já 84,1%. Então, isso é um crescimento foi muito grande e que ocorreu de forma muito rápida. Então, esse crescimento de forma muito rápida, ele trouxe consequências, porque as cidades elas não tiveram tempo de se desenvolver e de se organizar para conseguir organizar a população em questões de absorver, né, em questões de moradia, de acesso a serviços, de infraestrutura. Então, isso foi muito prejudicial para a população latino-americana. Aqui a gente tem um mapa que mostra que na América Latina, 4 regiões metropolitanas possuem mais de 10 milhões de habitantes. A Cidade do México, São Paulo, Buenos Aires e Rio de Janeiro. Então aqui a gente vê que as áreas mais claras, né, elas têm uma densidade de menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. O amarelo de 1 a 10 habitantes por quilômetro quadrado. O amarelo mais escuro de 10,1 a 50 por quilômetro quadrado. O laranja de 50,1 a 100 por quilômetros quadrados. E a área vermelha tem mais de 100 habitantes por quilômetros quadrados. Então você observa aqui, ó, acompanhando principalmente aqui no caso do Brasil, na América do Sul, essa região costeira, né, próxima ao Atlântico, ela tem grandes centros, grandes populações, uma concentração populacional muito grande. As cidades elas têm crescido muito rapidamente, tem tido uma atração muito grande das pessoas vindo do interior e buscando os grandes centros, né? Então, essa concentração populacional tem feito que as cidades tenham sido um inchaço, né? E é muito difícil, né? Se você não tiver políticas eficientes, absorver toda essa população e proporcionar a ela um, um bem-estar social e acaba correndo problemas, como que a gente vai ver mais adiante. E são esses aqui, os problemas comuns às grandes cidades latino-americanas. Eu citei aqui alguns problemas, como a pobreza, o saneamento básico incompleto ou insuficiente, o desemprego e o trabalho informal e a mobilidade urbana deficiente. Ou seja,
Na falta de trabalho para todas essas pessoas, né, nessas grandes cidades, vai surgir muita marginalidade, né? Não tem emprego, não tem fonte de renda. Então, o que é que vai acontecer? A pobreza vai ser um fator predominante, né? Principalmente nas periferias, famílias grandes. Às vezes você não tem acesso a um sistema de saúde adequado, e as famílias não têm acesso a um planejamento familiar, então são famílias maiores e com a pouca renda. Então a pobreza acaba sendo muito grande nessas regiões. Saneamento básico incompleto ou insuficiente, que é uma agenda já de séculos passados e que não se cumpre, né, nos países em desenvolvimento, assim como o Brasil, né, o saneamento básico ainda é muito deficiente e há um aumento das áreas urbanizadas, né, por conta da pressão da populacional. Então, além do crescimento vertical, que é aquele dos prédios, né, que grandes moradias em forma de prédios, você tem o espraiamento urbano, que é um crescimento horizontal, onde as cidades elas vão se alargando para o lado. E os serviços eles não acompanham. Então, falta saneamento em muitas regiões ainda, certo? Temos também o desemprego, o trabalho informal e a mobilidade urbana, que nós vamos ver aqui nesse slide. Pronto. Aqui eu trouxe um slide que mulheres vendendo chapéus e calçados na rua da cidade de La Paz, na Bolívia, uma foto de 2016, e um congestionamento na cidade do México, né? No México, em 2016 também. Bem, esse congestionamento você não precisa ir à cidade do México para você ver esse congestionamento, né? Em qualquer cidade, hoje, qualquer região metropolitana do Brasil, você já encontra vários congestionamentos. As distâncias, né, que ficam maiores por causa do tempo que se gasta para se deslocar de um ponto a outro, do trabalho para a escola, né? O fluxo de automóveis, de carro, de veículos, ele fica cada dia mais intenso, certo? E você não tem grandes alternativas, grandes propostas para resolver esse problema. E nesse caso das mulheres vendendo chapéus em calçados na rua da Cidade de La Paz, também é muito comum em várias regiões. Aqui no Brasil você pode ver em vários lugares os feirantes que vendem alguma coisa que cultivaram na sua terra ou algum outro produto que conseguiram comprar mais barato, repassar aqui nos ambulantes, no metrô, quem vai utiliza o metrô que liga Recife a Camaragibe, a Jaboatão, nas ruas, no centro, em vários centros, né, de qualquer cidade. Hoje você já encontra muito desse comércio informal, que é muito ruim, porque é um comércio que não garante ao trabalhador a proteção social, né? Uma aposentadoria, um salário mais digno, né? Umas férias remuneradas. Então, esse trabalho informal, ele acaba penalizando muito realmente essa população mais pobre, que não consegue emprego nas grandes cidades, certo? E aqui nós temos também outros problemas que podem ser citados, como a pavimentação e iluminação pública deficiente, má conservação de ruas e avenidas e, sobretudo, o crescimento de habitações precárias, que retrata as desigualdades sociais que marcam as cidades latino-americanas e outras no mundo. Em relação às moradias e à segregação urbana, nós podemos mostrar aqui, ó, tem uma foto aqui do bairro com habitações precárias e construção de alto padrão ao fundo em Buenos Aires, na Argentina. Ou seja, é uma segregação socioespacial, né? Você tem ali na foto, nesse momento, no primeiro plano, algumas moradias, né, que são moradias menos desenvolvidas, vamos assim dizer, e logo atrás você tem um conjunto de apartamentos que já tem mais luxos. Então você tem em várias partes do mundo, aqui no Brasil é muito fácil também encontrar nessa região, né, em regiões onde você tem condomínios, né, até de certo padrão, certo luxo, muito próximos a áreas carentes, né? Então, é uma constante a gente encontrar isso. Então, essa segregação espacial
ela é muito resultado da diferença da desigualdade socioeconômica que existe é, entre as pessoas nas grandes cidades. Quem você tem um emprego, teve acesso a melhores condições, consegue uma moradia mais digna, enquanto uma grande parte da população sofre em moradias precárias e algumas até em moradias que não oferecem o mínimo de condições. Como essas aqui, né? Que são habitações precárias, muito conhecida como favelas, alagados, zona de risco. Aqui tem uma foto de palafita em Iquitos, no Peru, uma foto de 2015. Mas essas palafitas, elas ocorrem, são muito conhecidas também aqui no Brasil, em algumas regiões a gente pode ver passando, né, no transporte. Você vai ao Recife, você olha pela janela do automóvel, do carro, do ônibus. Então você tem regiões em que as pessoas vivem em condições muito abaixo da, da linha de pobreza. Porque às vezes você tem a pobreza em uma determinada escala, mas quando você chega a esse ponto é porque as pessoas às vezes não têm nem o mínimo da condição necessária para morar. Então aqui existem vários nomes que a gente chama favelas, as alagadas, as palafitas, mas elas estão presentes em vários lugares na América Latina, muito em decorrência dessa desigualdade social e da falta de políticas públicas, né, que promovam, embora a gente tenha em alguns pontos algum esforço, né, feito em programas habitacionais, mas não consegue alcançar a todas as pessoas. E aqui a gente tem assim, ó, essa é um quadro que fala sobre oportunidades e condições de vida, certo? Ó, México, Argentina e Brasil tem uma porcentagem da população em condição de pobreza extrema. Aqui eles trazem essa porcentagem, esse quadro, certo? Então, no México, 50% da população, mais de 50%, 50,6%, está na condição de pobreza e 17,5% em condição de extrema pobreza. Na Argentina, 30,3% está na condição de pobreza e 6,1% na condição de extrema pobreza. E no Brasil, 13,3% está na condição de pobreza e 4,2% está na condição de extrema pobreza. Então, qual é a diferença da pobreza para a extrema pobreza? Bem, a pobreza ela é aquela onde você sente a carência de certos bens e serviços, mas você ainda tem o básico assim, para você se alimentar. A condição de extrema pobreza, ela é aquela que atinge até esse básico. Então você nem o básico para suprir a sua alimentação, uma alimentação adequada que lhe traga os nutrientes necessários que o ser humano precisa no dia a dia, ele, ele tem a condição de suprir. Então a gente vê, ó, no México, quase 50, mais de 50%, né, um pouco mais de 50% da população. Isso é um a cada dois mexicanos, eles se encontram na condição de pobreza. E de extrema pobreza, onde você não tem nem o básico da alimentação, né? São 17,5%. Então seria quase um a cada cinco mexicanos. E no Brasil, né, enquanto se tentou, né, vem se buscando nos últimos anos, né, a redução da extrema pobreza, com alguns avanços, mas ainda falta muito. A cidade da América Latino-Americana ainda sofrem muito com o processo de colonização que a gente falou até nas aulas passadas, né? Na aula passada, na América Latina, que sofreu um processo de exploração e não desenvolvimento de povoamento, que trouxe esse desenvolvimento. E isso deixa reflexão muito grande ainda na sociedade atual, né? E a gente vê isso expresso nesses números que mostram que há uma grande dificuldade ainda no país de se promover um bem-estar social, uma boa qualidade de vida para os países aqui na América Latina. Pronto. E voltando, até em vista dessa dificuldade, de todos esses processos,
nós temos aí os movimentos sociais, né? Que são movimentos que vão lutar, vão fazer um ativismo para que exigir algumas mudanças, alguma melhoria para essa população, né? Nós temos aqui alguns movimentos até mais conhecidos, como o MST, que trabalha pela reforma agrária, que que seria uma melhor distribuição de terra para os trabalhadores rurais. O movimento dos trabalhadores sem tetos, né? Que a gente vê quanto as pessoas moram em condições precárias e não têm, às vezes, uma casa com o mínimo de conforto para abrigar sua família. Temos movimentos, né, como a Frente Desempregados, Eva Perón e o Movimento de Independência dos Aposentados e Desempregados na Argentina e a Central Operária Boliviana, que luta por melhores propostas junto ao governo, que faça um trabalho que possa promover mais emprego para o povo, tirar o povo dessa condição de pobreza. Comissões como a Pastoral da Terra, os Avós da Praça de Maio na Argentina, né? Outras que lutam pelo direito dos povos indígenas, como a Confederação das Nacionalidades Indígenas no Equador, né? E muitas outras causas que são defendidas como a erradicação de pobreza, a erradicação do trabalho infantil, a questão de educação de qualidade para todos, os direitos das mulheres. Então, todas elas são representadas por movimentos sociais da América Latina e esses movimentos sociais buscam fazer um trabalho de conscientização com a população e para que haja uma pressão junto aos governantes, junto às pessoas que têm esse poder, essa condição de promover políticas que melhorem a situação dessa população mais carente. Então, alunos, o que a gente viu é que as cidades da América Latina, elas ainda sofrem, né, com aquele processo de colonização, de exploração que a gente viu na aula passada, e que elas, por falta de desenvolvimento, por ter uma industrialização mais tardia e que ocorreu de forma muito desorganizada e muito acelerada, isso causa grandes problemas ainda nas grandes cidades urbanas. Então é preciso que a gente tenha até consciência, né, de que esses problemas existem para poder, como cidadãos, formadores de opinião, como eleitores, poder lutar por melhorias para a nossa cidade, para os países da América Latina, incluindo o nosso Brasil. Ok? Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.